Me conta a relação com o Leandro Castan. Tá, perdão, aqui foi a segunda pergunta. A relação com o Castan, ela foi muito boa e muito importante. Só que o Castan, ele já vinha, né? Como ele tem essa liderança muito nata, era o capitão, ele já vinha com como é que eu posso dizer? Uma marca do rebaixamento. Desgastado? Desgastado do rebaixamento. Então ele continua o ciclo, correto? Então, são assim, nós tínhamos outros jogadores, como o Léo, que é um cara que foi fantástico. Tô dizendo assim, mais dos líderes que ficaram remanescentes. O Cano, o Castan, só que existe lideranças, uma liderança diferente da outra. O Cano é um líder técnico, né? O Cano, ele é um cara que, cara, pra mim, foi um cara marcante. O Cano, ele chega 3 horas antes do treino. Ele se prepara muito. Ele vive o jogo como se fosse o último jogo da vida dele. Pode ser o jogo contra o Madureira, lá no estádio Los Lários, que nós jogamos lá em Xerém, e pode ser o clássico Flamengo no Maracanã. Ele se prepara daquela melhor forma possível. A entrega do Cano naquele momento adverso, isso é muito legal falar do Cano hoje. Artilheiro do Brasil, artilheiro mundial, mas é importante falar do Cano, eu vou falar do Castan só. Daquele momento adverso do Vasco, ele abraça o Vasco. Ele se entrega com uma alma como poucos eu vi. Eu conversava muito com o Cano. Quando o Castan não estava, ele era o capitão. Eram os 2 capitães que eu tinha. 3, né? Léo, ele e o Castan. Então, assim, é uma liderança mais técnica, é uma liderança mais comportamental de dia a dia. O Léo já é um cara que é um equilíbrio entre o Castan e o Cano. E o Castan é o líder que bota a cara. É o líder que vai resolver o problema da cozinheira, do cara que corta o campo, se preocupa com o macro. E isso desgastou muito ele. Porque ele já vinha de um desgaste da Série A, do rebaixamento, e aquela... O Cano e o Castan e o Léo, eles foram muito bacana com o Vasco na época. Eles readequaram o salário, eles adaptaram, colocaram coisa para frente para poder retornar com o Vasco para a Série A. Então isso às vezes não é falado, né? A gente só tem o alvo da crítica. E aí o que acontece, o desgaste do Castan, é porque tudo ele botava a cara. Era no jogo, era no vestiário, era no dia a dia. Cara, nós tínhamos 16 jogadores da base. E ele era o capitão daqueles 16, era o tiozão daqueles 16. Cara, eu me lembro que jogou comigo jogador que nem jogava no 20. Por exemplo, Figueiredo era um jogador que quando eu cheguei era reserva do 20. O Matias Galhaza era reserva do 20. E aí o Riquelme era reserva do 20. Não dizendo que o 20 fazia um trabalho ruim, pelo amor de Deus. Pô, o Carlos Brasil é meu amigo de 40 anos, é do meu bairro. O Vasco ainda bateu campeão na Copa do Brasil nesse ano, sub-20. Pô, um trabalho muito bem feito. E a gente tinha um link legal com a base, né? Pelo fato de eu ter uma amizade fora das 4 linhas com o Brasil. E todos aqueles Siston, todos aqueles caras já eram meus conhecidos. E eu e Pássaro, a gente tinha um link muito legal. E aí a gente foi subindo um outro, que acabou dando certo. Então, assim, a questão do Castan, a exposição do Castan, foi por isso a liderança dele. A questão lá da camisa também, foi posicionamento dele, que ele se posicionou de uma forma, outros jogadores se posicionaram de uma outra forma, mas eu acho que o Castan ali foi muito importante naquele momento, nessa transição de Série A para Série B, e poder ajudar a readequar aquele momento que o Vasco estava vivendo. E tu acha que esse extracampo interferiu no campo? Porque eu lembro que o Castan, no próprio 2021, ele teve... Normal, todo atleta tem pico para cima e para baixo. A gente sabe que a qualidade que o Castan tem. O Castan foi figura direta no não rebaixamento do Vasco em 18, ele, Maxi Lopes e Thiago Galhardo. Sem esses 3 atletas aqui, o Vasco não teria caído. Ele chega no meio do ano com o Maxi e salva. 19 dele com o Luxemburgo é maravilhoso. O Vasco chegou a beliscar a Libertadores no momento do campeonato, perdeu a força, acabou indo para a Sul-Americana. 20 é um elenco que não era para cair, o Vasco tinha um bom elenco, mas acabou sendo rebaixado por outros motivos. E 21 é o momento que o Castan, 20 para 21, ele começa a ter um declínio técnico. Tanto é que ele vai pro Guarani e nem termina a temporada e já se aposenta no ano subsequente, em 2022. Mas o Castan começa o estadual bem, aí vem uma lesão, se eu não me engano, até contra o Botafogo. Isso. Ele tava bem, aí ele tem uma queda, volta a ficar bem, e depois no meio da Série B
ele tem uma queda técnica vertiginosa para baixo de novo. Até que ponto você encara que esses problemas extracampo, o problema da questão LGBTQIA+, que mudou a visão dele para muito torcedor, essa questão dele ser um bombeiro, ficar apagando incêndio, segurando pressão dos salários atrasados com o grupo, estourou dentro do campo? Eu acho que acho que não é nem questão técnica, né? Foi a questão emocional, talvez? É, o desgaste dessa sequência dele, desde a chegada dele, essa transição. Pô, o Castanho teve que abrir mão de muita coisa para continuar no Vasco. O Castanho é muito sujeito homem. Muito sujeito homem. Então, assim, cara, o que ele fez de esforço para ficar no Vasco, para tentar ele ajudar a devolver o Vasco para a Série A, talvez ele no final de 21 chegasse a estar aqui o Vasco nada de novo. Quero agradecer tudo que o Vasco fez por mim, eu fiz pelo Vasco, mas eu tô indo embora, mas eu deixo o Vasco. Eu vejo muito isso, não só nele, no Cano e no Léo, né? Que era os expoentes daquele elenco. Então, assim, eu acho que o desgaste, né, do rebaixamento, daquele momento... Eu vou te contar, a gente foi jogar contra a Caldense, o primeiro jogo da Copa do Brasil, para você como é que os caras estavam tão imbuídos, que o Castanho e o Cano viajaram para Poços de Calda de ônibus, que a gente foi de ônibus, para não jogar. E não jogaram. Eles foram só para acompanhar a delegação, porque nós tínhamos 14 garotos da base. E eles entenderam, eu e o Pássaro conversamos com os dois para eles entenderem a importância deles naquele momento. Pô, e os caras sem poder jogar, entraram no ônibus, viajaram, que a gente sabia que era um jogo que a gente tinha 15 dias de preparação, que se a gente perde ia piorar muito o cenário, e aí nós acabamos vencendo de 2-1. Foi 2-1, né? Foi. Se eu não me engano, o gol foi o gol do Gabriel Peck. Não, esse foi Tombense. Foi o gol do Marquinhos Gabriel de falta, eles empataram, empatamos e classificamos. Acho que foi isso mesmo. Lá, eles vinham numa sequência de ganhar do Cruzeiro, do América, eles estavam muito bem. Pra você ver, cara, o esforço, não é viajar, eles têm contrato, mas você vê que eles se colocaram à disposição. Eu só quero dar um corte pra você ver a dedicação desses caras na sequência, né? Então, assim... Claro, a gente tem gestão no dia a dia, coisa e tal, mas eu acho que não foi assim. A questão do Vasco não subir foi talvez assim uma queda de rendimento do desgaste do Castanho na sequência do campeonato. Foi que eu acho que as trocas de treinadores não foi benéfica para o Vasco, né? Nós tivemos treinadores que, se fala, a capacidade do Lisca, né? E depois a do Fernando Diniz, hoje é o treinador da seleção. Eu acho que eles pegaram no meio do caminho e não entenderam o contexto que o Vasco vivia naquele momento, né? Por isso que eu apregoava mais pela sequência do sucesso. Bom, galera, para tudo e presta bastante atenção aqui. Vocês sabiam que 45% dos homens têm dificuldade de satisfazer suas parceiras naquela hora H? Mas não fica chateado não, porque eu tenho uma solução para você. O Honey Caps é um produto 100% natural e aprovado pela Anvisa, que vai te ajudar a recuperar a sua virilidade naquele momento tão importante da vida adulta, tá? E tem uma notícia ainda melhor. Nós disponibilizamos numa parceria com o Honey Caps algumas amostras grátis, mas são poucas amostras, então você corre, você paga o frete, que é bem baratinho, e eles mandam para sua casa. Se você gostar do produto, você pode comprar mais amostras diretamente com ele. E aí, vai ficar de fora dessa? Vai voltar com tudo, ser aquele guerreiro forte e campeão? Honey Caps, parceiro do canal Futebolaço. Mas corre que são pouquíssimas amostras, e o link tá aqui, ó, na descrição do vídeo, tá bom?